Olá, amigos autoespectadores! Já vai começar mais uma edição do Papo de Garagem. Mas antes de darmos a partida, confira em apenas um minuto quais os destaques dessa edição. Lembrando que vocês podem ir direto para o assunto que mais desejarem através dos marcadores logo aqui embaixo no vídeo. No quadro Resenha, vamos comentar os bons resultados do setor automotivo na primeira quinzena de julho e perspectivas para o ano. O boom do mercado de motocicletas, a chegada do compacto Hora da GWM, acirrando a guerra de preços no mercado de entrada dos elétricos e o anúncio da fábrica de carros voadores da Embraer em Taubaté, com previsão das primeiras entregas em 2026. No quadro Doutor Mobilidade, a turma da Mobiauto apresenta análise de mais um veículo seminovo para que fiquem sempre muito bem informados antes de fazer o seu próximo negócio. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão? Assista às nossas dicas para tomar a melhor decisão. E no quadro Entrevista, atendendo a inúmeros pedidos de vocês, temos como convidado Gui Rangel, pesquisador, futurista e Sci-Fi Experience Designer, que vai falar sobre os impactos das tecnologias exponenciais na indústria da mobilidade. Você já sabe, não importa se trabalham na indústria ou são consumidores de produtos e serviços de mobilidade, é aqui no Papo de Garagem que vocês vão encontrar a informação independente, qualificada, opinativa e descomplicada que precisam. Solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos ao programa Papo de Garagem. Márcio, se você me permite, antes de efetivamente iniciarmos, gostaria de agradecer em nosso nome e de toda a equipe de produção a cada um dos nossos autoespectadores pelas cerca de 40 mil visualizações do nosso canal em apenas 5 episódios até agora. É um motivo de muito orgulho que só faz aumentar a responsabilidade de entregar o nosso conteúdo para vocês. Márcio, e é nessa toada que iniciamos mais uma edição repleta de novidades para o nosso público, hein? É verdade, meu amigo Bacelar. Que grande orgulho chegarmos a esse marco de 40 mil visualizações no nosso site, né? Isso nos dá ainda mais alegria de estarmos aqui com todos esses nossos amigos. E mais uma vez teremos um programa cheio de novidades. Mas como sempre, para que possamos continuar fazendo um trabalho interessante aqui no nosso Papo de Garagem, precisamos interagir com os nossos amigos autoespectadores. Por favor, enviem suas sugestões e críticas para o nosso e-mail papodegaragem@autodata.com.br. Eu vou repetir, papodegaragem@autodata.com.br. É isso aí, Márcio! E como vocês já sabem, começaremos com o quadro Resenha, analisando algumas das principais notícias dos últimos dias. Lembrando que vocês podem sugerir temas para discutirmos aqui também. Querem saber nossa opinião sobre um assunto específico? Mande sua sugestão para o nosso e-mail. Pois é, e na sequência tem o quadro Doutor Mobilidade, com os nossos parceiros da Mobiauto, trazendo um conteúdo muito especial. Um carro seminovo sendo analisado pelo próprio dono. E finalizaremos essa edição com uma conversa pra lá de inspiradora com Gui Rangel, pesquisador, futurista, sci-fi, experience designer, onde ele vai falar sobre os impactos das tecnologias exponenciais, como inteligência artificial, blockchain, ChatGPT, dentre outras, na indústria da mobilidade. Aliás, esse foi um tema bastante pedido por vocês. Continue enviando suas sugestões de assuntos ou personalidades que desejem assistir por aqui. Participe e faça parte do show conosco. Esse nosso programa de hoje vai ser mesmo muito bom, né, Bacelar? Vamos então chamar logo a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil,
para podermos começar logo. Em poucos segundos estaremos de volta. O amanhã sempre chega e ele desafia. Cria uma nova experiência de dirigir. Mais conectada, mais limpa, mais segura. Bem-vindo à era da eletrificação, com o híbrido que está revolucionando o mercado. Haval H6, o amanhã chegou. GWM, hello tomorrow. Marcelo, vamos para a nossa resenha? Técnica, solta a vinheta. Marcelo, eu sou um cara otimista por natureza. Assim sendo, eu gosto sempre de tentar olhar o lado mais cheio do copo. Por isso eu quero tentar abrir essa nossa vinheta com boas notícias. A primeira notícia que eu tenho para dar refere-se ao fato de que o mercado brasileiro de veículos fechou a primeira quinzena desse mês de julho com 117.300 unidades emplacadas e média diária de 10.700 unidades vendidas. Eu sei que esse é um volume que já estava sendo esperado, visto que 79 mil unidades ainda advindas da medida provisória 1175 foram vendidas nos últimos dias de junho e haviam ficado penduradas para serem emplacadas no início desse mês. Mas, mesmo assim, eu acho que esse volume de 117 mil veículos é bastante promissor, porque aponta para um mês com vendas que poderão ser superiores a 200 mil unidades, talvez. Ainda nessa questão dos números, você sabe que a Autodata promoveu no início de julho o seminário Revisão das Perspectivas 2023. Nesse evento, eu conversei bastante com dirigentes de vendas de várias montadoras e a conclusão que eu cheguei é que o segundo semestre poderá ser um pouquinho mais tranquilo em termos de produção e de vendas do que foi o primeiro semestre. Nós poderemos, inclusive, ultrapassar um pouco as previsões da Anfávia que apontam para um crescimento da ordem de 3% neste ano, tanto em produção como em vendas. O que você acha disso? Você tem toda a razão, Márcio. Aliás, quando eu tive a honra de participar da convenção anual da Unidas no início desse ano e me perguntaram qual a minha expectativa com relação ao desempenho da indústria, não tive dúvidas em afirmar que tínhamos grandes chances de superar um pouco as perspectivas anunciadas pela Anfávia, baseado na crença que o novo governo tomaria diversas iniciativas para recuperar o poder de compra dos brasileiros e também permitir ao Banco Central condições de reduzir a Selic, por conseguinte, o custo do dinheiro. Essas duas frentes conjugadas fechariam a boca de jacaré formada entre esses dois indicadores desde a pandemia e alavancaria as vendas. Bom, apesar de nada disso ter acontecido ainda, tivemos esse pacote de incentivo do governo, que apesar de todas as restrições bastante analisadas aqui por nós ao longo das últimas edições do programa, permitiu essa aceleração momentânea dos resultados. Ao mesmo tempo, a inflação dá sinais de controle suficiente para que o BC sinalize o início de uma trajetória descendente da Selic. O mercado, inclusive, já aposta que possa chegar ao final do ano em 12%. Ainda não será um avanço muito significativo em termos econômicos, mas talvez propicie uma áurea mais positiva no mercado, que, associada a outras duas possibilidades, uma onda de promoções por parte das montadoras e uma concorrência mais acirrada entre elas por conta de novos lançamentos com políticas de preço bem mais agressivas, cria as condições necessárias para um segundo semestre mais auspicioso, tanto para a indústria quanto para os consumidores. Finalizando, vou repetir até o fim. Somente iniciativas estruturantes que recuperem o poder de compra médio dos brasileiros e a recuperação do nível de empregabilidade darão as reais condições para criarmos um ambiente de prosperidade sustentável de médio e longo prazos. Afinal, nenhum de nós deseja ficar dependendo de programas de incentivos sazonais para que o ambiente de negócios respire. Muito bom, né, Marcelo? Bom, também nesse embalo das boas notícias, que tal darmos uma colher de chá para os fabricantes de motocicletas que estão voltando a crescer bastante no Brasil, meu amigo? Segundo a Abracico, a indústria brasileira de motocicletas atingiu seu melhor resultado nos últimos 8 anos nesse primeiro semestre, produzindo nada mais, nada menos que 764.300 unidades,
volume 14% maior que no mesmo período do ano passado. Com esse desempenho positivo, a entidade projeta para este ano a produção de 1.560.000 unidades no nosso país, destacando que o Brasil é o maior polo produtor de motocicletas do mundo fora da Ásia. Bacelar, este é o segundo melhor resultado desta indústria no Brasil na história. É um segmento que é bastante importante, principalmente para o polo industrial de Manaus. Que resultado incrível, não é mesmo, Márcio? Digno de muita comemoração. Na verdade, temos observado um comportamento muito positivo desse subsegmento desde o segundo semestre de 2020, quando a pandemia colocou todos nós em lockdown e a demanda por serviços de entrega simplesmente explodiu, trazendo como consequência natural uma procura aquecida por motocicletas. Um pouco depois, quando a vida já dava algum sinal de retomada da normalidade, o encarecimento dos automóveis por conta da crise de semicondutores, especialmente os usados por tabela, levou um contingente muito grande de clientes a resolver suas necessidades de mobilidade com motocicletas, de ticket médio bem mais baixo. Finalmente, o baixo poder de compra do brasileiro médio, como falei há pouco, tem ajudado a sustentar a pujança da turma de duas rodas. Independente dos motivos, temos que reconhecer o enorme mérito desse segmento da indústria por ter feito a leitura correta do momento do mercado e se mobilizado para dar a resposta necessária com agilidade. Agora é oficial, Bacelar. A GWM, nosso parceiro, anunciou a pré-venda do seu primeiro modelo elétrico no Brasil, o compacto Hora 3, que já pode ser reservado por meio de sinal de R$ 9.000 em loja online no Mercado Livre. O veículo foi mostrado ao público pela primeira vez durante o Festival Interlagos, que começou no último dia 20 aqui em São Paulo. De acordo com Oswaldo Ramos, CEO da GWM, a decisão de trazer esse modelo foi consequência de uma série de clínicas realizadas com possíveis clientes. Oswaldo não revelou o preço do carro, mas disse que ele será comercializado em duas versões, que custarão entre R$ 150 mil e R$ 250 mil. E para finalizar essa nossa resenha com chave de ouro, no dia do aniversário do pai da aviação, Santos Dumont, a Embraer anunciou que os eVTOLs, os famosos carros voadores ou pequenas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical para curtos percursos, serão lançados já em 2026 e serão fabricados em Taubaté, no interior de São Paulo, cidade que, como você sabe, fica bem próxima da sede da Embraer, que fica em São José dos Campos, também aqui no interior de São Paulo. A Embraer disse que já tem cartas de intenção para vender 2.850 desses veículos, dos quais 285 aqui no Brasil. Bacelar, isso vai colocar o Brasil na vanguarda dessa tecnologia moderna, né? Pois é, Márcio. Quando eu mencionei no comentário da primeira notícia que uma das possibilidades de propiciar as condições necessárias para um segundo semestre mais auspicioso seria uma concorrência mais acirrada entre as montadoras por conta de novos lançamentos, com políticas de preços bem mais agressivas, era mais ou menos isso que eu tinha em mente. E quem nos acompanha aqui também vai lembrar que no episódio anterior mencionei que existem outras montadoras chinesas analisando seriamente o desembarque aqui no Brasil e que a concorrência é sempre benéfica tanto para a indústria como para os consumidores em qualquer mercado. No que diz respeito especificamente a veículos, quanto mais montadoras se instalarem aqui, mais tecnologia teremos oportunidade de absorver, mais empregos qualificados poderão ser gerados, enfim, uma espiral positiva começará a girar com força. Isso sem falar na pressão de qualidade de produtos e preços competitivos que sempre vem a reboque numa hora dessas. Autoespectadores, fiquem de olho nos próximos movimentos das peças no tabuleiro, porque o potencial de benefícios para vocês é enorme. E como você disse, Márcio, para finalizar essa nossa resenha com chave de ouro e bota ouro nisso, né? Esse anúncio da Embraer é simplesmente espetacular. Fabricar esses eVTOLs com tecnologia nacional, empregando brasileiros, exportando para o mundo, é motivo de muito orgulho para cada um de nós. Inclusive, reforço o convite para que nossos autoespectadores assistam na sequência do programa a entrevista com Gui Rangel, o nosso pesquisador, futurista e sci-fi experience designer. Ele vai falar justamente sobre os impactos das tecnologias exponenciais na indústria da mobilidade.
E aproveitando, me dirijo aos nossos autoespectadores. É importante lembrar que vocês podem sugerir notícias para serem comentadas por nós, bastando enviar sua ideia para o e-mail do programa. Muito bom. Marcela, agora é a vez do nosso quadro Doutor Mobilidade. Como vocês sabem, nessa parceria com a Mobiauto, apresentamos análise de automóveis novos ou usados que vocês, inclusive, podem sugerir para mantê-los sempre muito bem informados. Produção, solta a vinheta. Então, vamos conferir agora qual carro que a turma da Mobiauto vai analisar hoje. Bom, o Compass é um acerto da Jeep sem sombra de dúvidas. Afinal, ele é líder dos SUVs médios desde que chegou ao Brasil lá em 2016. Mas será que ele é uma boa opção no mercado de usados? Quem vai te contar isso hoje é a Priscila. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento para se inscrever, para deixar o seu like e para mandar esse vídeo para quem está pensando em comprar um Jeep Compass 1920 Longitude. Então, bora conhecer melhor o carro da Priscila. Bom, vamos lá, Priscila. Esse Compass aqui já passou por uma reestilização visual, né? Ele mudou um pouco a frente, ganhou alguns equipamentos e tal, mas eu particularmente gosto muito do visual do Compass desde sempre. Eu acho ele bem atual, mas lógico que a opinião que importa aqui é a sua. Eu quero saber o que você acha do visual aí do Compass. Acho o design muito bonito, muito de bom gosto. E mesmo as mudanças que eles fizeram foram muito sutis, assim, é só para quem entende muito de carro, para quem acompanha muito, para saber mesmo, esse é o novo, porque são mudanças muito sutis. Até porque eu acredito que eles percebam que é um carro de sucesso, assim, né? Então, até por isso as mudanças sutis. É um carro mais sofisticado, é um carro mais elegante. Legal. Por fora e por dentro. Então quem estiver procurando uma elegância aí pode ir no Compass. No Compass, com certeza. Legal. O espaço interno atende muito bem. Eu tenho filhos adolescentes, então andam com os amigos, são grandes, então assim, o espaço interno do carro atende perfeitamente. O único pênalti ainda é a questão do porta-malas. Carros assim, que eu sei que de amigos, de familiares que têm carros da mesma categoria, as outras marcas têm porta-malas maiores. O porta-malas do Compass, pelo menos nessa versão, ainda é menor em relação aos outros. Ele poderia ser um pouquinho maior. Bom, a gente já falou de design e já falou também de espaço do Jeep Compass. Agora eu vou conversar aqui, dando esse rolê com a Priscila, e eu vou querer saber de desempenho. Como que é rodar aí com o Jeep Compass? Então, eu uso o carro, na verdade, para transportar muitos meninos para a escola, para trabalhar, na cidade mesmo. Para mim, o desempenho dele na cidade é muito bom, para os meus parâmetros, pelo jeito que eu dirijo. Na estrada, eu sei porque meu marido reclama que ele é um pouco lento. Na verdade, para minha opinião, do jeito que eu dirijo, do jeito que eu gosto de dirigir, ele atende muito bem. Mas para quem entende mais de carro, gosta um pouquinho mais de velocidade, ele é lento. O desempenho do 2.0 ele é comedido, atende, lógico, você não vai passar nenhum perrengue, você vai conseguir fazer suas ultrapassagens, só que você precisa de um pouco mais de paciência aí para o carro embalar. Você acha que ele é um carro confortável? Muito confortável. Assim, nas buraqueiras da cidade? Sim, ele é um carro bastante confortável. Agora, ponto importante também que a gente precisa abordar antes de comprar um carro é seguro e manutenção. E em termos de seguro, um seguro caro, barato? É caro. É caro. Não é barato. Agora a manutenção, a Priscila falou que tá tranquilo. show. Bom, este foi a opinião do dono com a Priscila, que é dona desse Jeep Compass Longitude 2019-2020, e agora você conhece todos os detalhes de como é ter um Jeep Compass e pode fazer uma compra mais assertiva. Se você ainda não é inscrito no canal da Mobiauto, aproveite esse momento para se inscrever, deixe seu like, um abraço e até o próximo vídeo. Então, meus amigos, o que vocês acharam? Se vocês têm interesse em assistir a análise de um automóvel específico, envie suas sugestões para o nosso e-mail papodegaragem@autodata.com.br. E não deixe de visitar o site da Mobiauto. O link está aqui embaixo na nossa descrição.
Caros espectadores, agora chegou o momento que vocês aguardavam. Nosso quadro Entrevista. Produção, solta a vinheta. Nosso entrevistado de hoje é o Gui Rangel, pesquisador, futurista e sci-fi experience designer, que vai falar sobre um assunto que tem sido muito pedido pela nossa audiência: os impactos das tecnologias exponenciais, como inteligência artificial, blockchain, ChatGPT, dentre outras, na indústria da mobilidade. Formado em publicidade e propaganda pela USP, Gui trabalhou no Brasil e no exterior. Depois de mais de uma década no Oriente Médio, onde liderou equipes multinacionais, multidisciplinares, multiculturais e multiétnicas, voltou ao Brasil para se dedicar a projetos de visualização de tendências do futuro. Foi 2 vezes palestrante no influente SXSW, Festival de Inovação, Tecnologia, Interatividade e Cultura, que acontece em Austin, nos Estados Unidos, e foi escolhido pela Thinker 360 como uma das 50 vozes mais influentes no mundo na área de realidade virtual aumentada em 2021 e 2022. E neste último ano, também foi destacado como um dos 50 top leaders e influencers de B2B com quem você deveria trabalhar em 2023. Além disso, é coautor do livro Ensaios por uma Organização Consciente, um guia incompleto para designers organizacionais. Gui, seja muito bem-vindo ao Papo de Garagem. Ricardo Bacelar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com você e com o Márcio. Espero que a gente possa poder levar esse pessoal a uma pequena viagem ao futuro da mobilidade, os carros, todos os veículos que nos movimentam pelo mundo. Legal, Gui, bem-vindo. É realmente uma honra ter você conosco para conversarmos um pouco sobre um tema realmente tão diferenciado, né, cara? Como é que você visualiza o futuro da mobilidade? Como ela vai mudar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos divertimos, cara? Olha, só essa pergunta, Márcio, seria possível desenvolver uma conversa que seria uma série da Netflix de 3 temporadas, pelo menos, né? Tem muita coisa acontecendo e tem mudanças radicais que estão surgindo aí no horizonte próximo e no horizonte distante. O que eu percebo aqui agora é que um dos temas que mais me atrai é essa ideia de você pegar e reinventar a mobilidade. E aí você entra vários elementos a partir da construção de tecnologias exponenciais, como a inteligência artificial sendo muito relevante na maneira com a qual a gente interage com a mobilidade. Todos os veículos, tudo que está ao nosso redor vai ser empoderado pela inteligência artificial. Ao invés de pegar e programar, conversar, apertar botões, a gente vai falar de uma linguagem natural para os nossos veículos e eles vão responder. É inevitável que nessa transformação, que a autonomia, os veículos autônomos se tornem relevantes. Depois de anos, décadas de promessas estão aí no horizonte, e o fato da inteligência artificial estar se desenvolvendo num ritmo tão acelerado, significa que a gente está começando a trazer para o repertório esse tipo de interação. Isso me deixa muito feliz, porque vai chegar um momento onde a gente só vai dirigir por prazer, não por necessidade. Essa é uma grande transformação. O tempo de deslocamento que vai acontecer, ele vai poder ser utilizado para as outras atividades, porque vai ser mais rápido, mais seguro e mais interessante. Os carros vão se transformar numa extensão da nossa vida privada. A gente vai poder se divertir, vai poder interagir com outras pessoas, enquanto os veículos cuidam da gente. Dessa forma, essa sociedade integrada pelos dados, pelos sensores, pela inteligência artificial, por veículos cada vez mais eficientes, faz com que o nosso espaço seja mais agradável, mais saudável, mais sustentável, e a nossa vida se transforme. Muito do espaço que hoje é utilizado para estacionamentos, para trânsito temporário, vai ser utilizado para a utilização, vai ser compartilhado para que as pessoas as peguem e utilizem de forma comunitária. Então as cidades devem se reinventar. O fato de veículos autônomos também proporcionarem uma velocidade de deslocamento muito maior e um tempo de produtividade que antes era perdido em atividades passivas, que é esperar o trânsito se movimentar, e vai fazer com que os centros urbanos também se dissipem. A gente vai morar mais longe, vai se deslocar de forma fluida, e a gente pode reinventar as cidades. Então tem muita coisa para acontecer aqui, muitos paradigmas, e o grande desafio que eu vejo assim, nesse processo, mais do que a tecnologia que está chegando lá, é você criar um corpo regulatório que se prepare para essas transformações.
A gente pensa no veículo autônomo, acho que um grande desafio é o seguinte: qual que é a chance de um veículo autônomo se envolver num acidente? Você pensa que 0,1% já é inaceitável, não é? Mas quando nós pensamos no veículo dirigido por um ser humano, as chances são muito maiores, só que já faz parte de algo familiar. Então, parte dessa excitação que está para mim é a gente poder repensar a nossa relação com a mobilidade para poder incorporar mais e mais esses elementos tecnológicos que vão transformar a maneira com a qual nos relacionamos com a mobilidade. Eu costumo dizer, né, Gui, que a gente vai se orgulhar muito de, no futuro, a gente dizer para os nossos netos, talvez bisnetos, né, que nós vivemos essa onda de transformação, né? Certamente vai ser incrível, ainda vamos viver boa parte dela, se Deus quiser, né? Mas, assim, na sua visão, você já falou um pouco de inteligência artificial, né? Mas quais tecnologias exponenciais, em geral, você acha que vão ter mais impacto na modelagem desse futuro de mobilidade que você projeta? É interessante, Ricardo, que quando a gente fala da inteligência artificial, até eu estava falando isso numa palestra esses dias. A gente costumava chamar a inteligência artificial de a nova eletricidade. Porque ela surge, a eletricidade surge no final, assim, do século XIX, na segunda revolução industrial, e transforma não só as indústrias, torna elas mais aceleradas, produtivas, cria as possibilidades de desenvolver a linha de montagem, tudo isso é possibilitado, mas transforma as cidades. Iluminação, elevadores, ar-condicionado, computadores, rádios, TVs, tudo são uma dádiva da eletricidade. Então acreditávamos que a inteligência artificial seria como uma nova eletricidade que ia tocar todos os aspectos da nossa vida. Mas agora mudou-se. Com esse ritmo acelerado com o qual está sendo adotada pela nossa sociedade, hoje já se pensa, e o impacto dela já se pensa que ela pode ser mais impactante do que a roda e o fogo. Imagina, então ela vai ser a grande, assim, conectora de todas essas tecnologias que vão surgir, que vão reinventar a mobilidade. Ela ajuda em muitos aspectos, desde a autonomia dos carros até o desenho de novos veículos e a coordenação dos processos produtivos industriais. Esse é um elemento. Mas, a partir daí, você começa a pensar em novos materiais, tanto para a construção de veículos, na parte estrutural, quanto para baterias, tratando com novos elementos, baterias que são mais duráveis, mais poderosas, mais rápidas de carregar, com elementos que são mais sustentáveis. Você começa a criar baterias de lítio sólidas, que são muito mais interessantes, baterias com grafite, que também são mais rápidas de carregar. Tem 1000 oportunidades que vão ser aceleradas com tecnologias exponenciais. A computação, cada vez mais poderosa, acessível, também vai transformar nossas vidas, principalmente a computação quântica, que vai poder proporcionar modelos de simulação que vão acelerar os testes para criar novas maneiras de lidar com a tecnologia e essa interação com a realidade em que vivemos. Então vai criar protótipos simulados que vão interagir com sistemas extremamente complexos, impossíveis de serem simulados hoje com os sistemas tradicionais, e vão pegar e dar um salto quântico, com o perdão do trocadilho, no nosso processo de transformação. Também temos tecnologias como as redes mais e mais poderosas. Nem chegou a rede 5G, mas entre 4 e 5 anos a rede 6G vai estar disponível, com menos latência, 100 vezes mais poderosa, que vai proporcionar a utilização de realidade virtual portátil, indistinguível da realidade física. Imagina, você pode estar dentro de um veículo e você vai transportar a sua consciência por uma sala de reunião em Singapura. Então já pode poder desvincular o nosso movimento físico da nossa presença e atenção física. Então a gente consegue transportar isso, é uma conexão extraordinária. A gente está falando dessas redes também com uma latência cada vez menor, que também ajuda os veículos autônomos, veículos voadores, táxis voadores e tantos outros a interagirem de maneira integrada e segura. Estamos falando aí da realidade virtual e realidade aumentada, que possibilitam a existência do metaverso e conectam uma experiência eminente física, que é a mobilidade urbana, com uma experiência digital, criando essa nova realidade chamada Phygital, que é uma mistura difusa entre o físico e o digital. Então está tudo isso acontecendo ao mesmo tempo agora. Eu chamo essas tecnologias exponenciais de pecinhas de Lego da construção do futuro, que cada uma delas tem um potencial extraordinário de transformação. Mas quando você começa a juntá-las de maneiras originais, você tem possibilidades ilimitadas de transformação. Porque eu confesso que eu não consigo entender 50% do que o infotainment do meu carro tenta me transmitir.
Você imagina o quanto estou ficando preocupado com tudo isso aí que vocês estão falando. Agora, o que te deixa mais preocupado e o que te deixa mais empolgado nesse futuro todo que você está tentando falar e está tentando transmitir? Olha, Márcio, acho que um dos pontos fundamentais nessa construção do futuro é pensar que essas tecnologias exponenciais, elas surgem com um ritmo sem paralelo na nossa história. Pensem no passado, 40, 50 anos no passado. Apareceu uma tecnologia que realmente mudava, a automação industrial. Poxa, poderosa, começa a transformar nossas indústrias. Depois, 10, 15 anos depois, aparece uma nova transformação, computador pessoal, daqui a pouco o celular, 10 anos. Mas agora o que está acontecendo é que parece que toda semana tem uma nova tecnologia, uma nova reinvenção. E mesmo na área da inteligência artificial, não se passa um dia que não se faz um anúncio de algo disruptivo. Calcula-se que os próximos 20 anos vão trazer mais mudanças para a humanidade do que os últimos 300 anos de história. Já se preparou aí? Pensa que eram 20 anos no passado, a gente está falando de 2003. Parece que foi ontem. Então 2043 é amanhã, vai ser muito rápido. E esse mundo que vai surgir, ele vai ser absolutamente irreconhecível para quem está vivendo agora. Isso, ao mesmo tempo, me deixa muito animado, porque tem possibilidades extraordinárias, mas me deixa muito ansioso, porque muitas vezes o que a gente faz é adotar as tecnologias num ritmo muito mais acelerado do que nossa capacidade de entender suas implicações éticas, morais, sociais, econômicas, ambientais. Então, acho que um desafio que me deixa mais angustiado é pensar como é que a gente consegue olhar e se conectar com essas possibilidades futuras. E mais do que isso, o ser humano tem uma grande dificuldade de se empatizar com esse eu futuro. É como se fosse uma outra pessoa vivendo essa realidade. Então, o que me deixa muito ansioso é como é que eu posso fazer com que as pessoas elas comecem a olhar para esse futuro que nós estamos criando de forma consciente ou passiva, mas de forma protagonista. Que sejamos agentes dessa criação para que essa realidade que vai emergir, que é tão extraordinária e ao mesmo tempo tão assustadora, ela consiga responder às nossas necessidades, às nossas aspirações e coloque o ser humano no centro dessa criação. Olha, realmente é um mundo incrível, né, que está se descortinando aí na nossa frente. Antes de fazer mais uma pergunta para você, Gui, me dá uma licença para me dirigir aqui aos nossos autoespectadores rapidamente, né? Só para lembrar a vocês que vocês podem mandar e-mail com sugestões de entrevistados e temas para discutirmos aqui. Não perca essa oportunidade de interação conosco. Voltando então, Guia, falando especificamente sobre a indústria automotiva, né? Você já chegou até a dar uns spoilers, mas como essas novas tecnologias você imagina que vão mudar a forma como projetamos e fabricamos veículos? Como você imagina que o setor vai se transformar? Olha, hoje a gente está vivendo a 4ª revolução industrial. Algumas indústrias ainda estão na 2ª revolução industrial. Vocês que vivem esse ambiente, vocês percebem que o futuro, mesmo o presente, já existe de forma fragmentada. O futuro vai continuar existindo dessa maneira. Vão ter organizações, indústrias que operam no mundo de ficção científica e outras que vão ser muito arcaicas. A gente tem que pegar e entender nesse processo como incluí-las nessa criação de realidade para que a gente tenha um estado mais homogêneo. O que vai acontecer, que eu percebo, primeiro, essa integração de mundo físico com mundo digital. É a criação de gênios digitais que possam coordenar todos os aspectos produtivos da indústria. Antes mesmo de você colocar uma pá na areia e começar a construir uma planta, você vai criar uma simulação extremamente complexa que vai envolver todos os aspectos produtivos. Então, antes de colocar um parafuso, uma gota de cimento, você vai ter criado 1000 simulações para criar o espaço produtivo mais eficiente possível. O que vai acontecer é que a gente vai chegar naquele ambiente das dark industries, dark factories, onde você não tem nenhuma necessidade de interação física com o ser humano. E onde você vai se mover de um momento, você tem tudo sensorizado, você cria um gênio digital que é acessível por realidade virtual e realidade aumentada, onde você entende tudo o que está acontecendo, que cada máquina está fazendo, que cada insumo está sendo necessário, que tipo de manutenção preventiva que vai acontecer, que vai ser pedida também automaticamente pelas máquinas, que elas vão ser dotadas de consciência de máquina, interagir entre si, para poder fazer esse processo de manutenção preventiva, para processo de aquisição de insumos, tudo controlado, maximizando. Nós vamos até chegar a negociar com os fornecedores de forma automatizada a compra de peças e outros insumos. Você consegue um processo totalmente otimizado em função dessa tecnologia, integração com
modelos digitais, sensores, a internet das coisas num outro patamar e a inteligência artificial conectando todos esses aspectos. O que eu vejo também é uma adoção cada vez mais acelerada da manufatura aditiva ou impressão 3D e 4D. Vamos esquecer a ideia de linha de montagem, os produtos padronizados. Cada veículo, cada caminhão, cada carro vai poder suprir as necessidades de um consumidor específico. Você não tem mais a necessidade de pegar e criar objetos em massa, porque a manufatura aditiva ela possibilita esse tipo de customização, que muda a relação do consumidor, do usuário final com a indústria e abre possibilidades extraordinárias. A manufatura aditiva também tem esse potencial de ter muito menos expedition, ser muito mais rápida na prototipação e aplicação dessas tecnologias. Então, a gente tem muitas coisas acontecendo que vão acelerar o processo de desenvolvimento e de reinvenção da mobilidade. E isso é só o começo. A gente só está pensando em métodos tradicionais. Daqui a pouco vamos ter novos materiais, nanotecnologia, metais que se curam, baterias e outras formas de propulsão estão sendo repensadas, inclusive essa entrada do hidrogênio verde, que está chegando num patamar agora de sustentabilidade na sua produção, que pode se transformar em um agente fundamental nesse mix da forma que a gente vai pegar e oferecer combustível para essa nossa sociedade, e a indústria vai se beneficiar dessa capacidade de testar e aplicar cada vez mais rápido, funcionando quase como uma startup, daquele modelo de build, measure and learn. Você cria alguma coisa, você mede seu impacto, aprende, e um ciclo de aperfeiçoamento e transformação que também não tem paralelo na nossa história. Então, Gui, já que o Bacelar mandou um recado, eu também vou mandar um recado, tá? Meus amigos, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal para serem sempre informados sobre as nossas próximas atrações. Legal? Gui, esse maravilhoso mundo que está surgindo aí com essa revolução tecnológica, né? Eu acho que também é normal surgir uma grande preocupação com o desemprego, né? Como é que você imagina que a capacitação e treinamento podem ser transformados nessa nova realidade que vai surgir com a implementação dessas tecnologias todas? Márcio Toro, eu fico muito preocupado, porque é o seguinte, a gente nunca teve um agente disruptivo em termos de impacto na forma com a qual geramos valor, como é a inteligência artificial hoje em dia. Agora, em novembro do ano passado, foi lançado o tal do ChatGPT, que é uma inteligência artificial generativa. O que aconteceu é que, antigamente, já falava em inteligência artificial, já está sendo aplicado, ajuda a gente a otimizar processos, a acelerar o desenvolvimento. Acontecer nos bastidores era o reino dos especialistas, dos dashboards complicadíssimos. Perfeito. E a gente falava das possibilidades extraordinárias daquilo reinventar tudo. Mas ainda estava no reino das possibilidades, dos técnicos, dos especialistas e também dos escritores de ficção científica. Não, vai mudar tudo. Perfeito. As pessoas não conseguiam se empatizar. O que acontece com a chegada do ChatGPT e esses outros modelos de inteligência artificial generativa, já tinha outros que ajudam a criar soluções de engenharia impensáveis no passado, associadas à engenharia, ao processo de manufatura aditiva. Tá? É que as pessoas, a sociedade, ela descobre que a inteligência artificial pode resolver problemas, que vão desde escrever uma carta para sua equipe até programar. Estamos entrando numa era do chamado no-code. Já se calcula que tem alguns caras, como o Emad Mostak, da Stability AI, que é uma das principais empresas que trabalha com inteligência artificial atualmente, ele está fazendo uma promessa de que daqui a 5 anos não precisaremos mais de programadores. Está tendo um impacto assustador. Então, hoje a automação ela não pega e toca só aquelas pessoas que trabalhavam mais em chão de fábrica, aquele risco para as pessoas que faziam um trabalho mais básico. Mas um especialista, um técnico, uma pessoa com um ensino superior começa a ser ameaçada por isso. O que acontece nesse processo é que tem um grande risco. Toda a relação que existe entre o capital e o trabalho ela é fundamentada nesse equilíbrio. Eu tenho dinheiro, recurso, e eu recompenso o seu trabalho com esse recurso, com a sua capacidade de gerar valor. Então tem essa troca. O equilíbrio acontece da escassez do trabalho e a disponibilidade do dinheiro. Toda forma de automação cria um desequilíbrio nessa história. Hoje você pega, quando você pensa numa fábrica de veículos,
você tem algumas centenas de funcionários que fazem trabalhos que antigamente eram de milhares de funcionários. Reduziu-se muito. Isso aconteceu, a gente foi se acostumando com a ideia. O que está acontecendo agora é uma aceleração enorme nesse processo. E tinha indicativos no passado de que isso poderia acontecer. Durante a pandemia, as empresas de tecnologia cresceram muito e depois fizeram ajustes no ano passado. Dezenas de milhares de funcionários foram mandados embora da Meta, da Microsoft, do Google, todos eles mandaram embora. E a gente pensava assim, isso aqui é um indicativo de que algo está para chegar. E recentemente, o Arvind Krishna, que é o CEO da IBM, anunciou que eles iriam deixar de contratar 7.800 pessoas que poderiam ser substituídas por inteligência artificial. E o que acontece é que a inteligência artificial e esses modelos todos que aceleram, otimizam o nosso processo produtivo, eles criam esse desequilíbrio. Não tem paralelo, que é desequilíbrio entre o capital se empodera de uma maneira extraordinária. E o trabalho vai perdendo força. Só que tipo de trabalho perde força? Em geral, o trabalho que é associado a tarefas repetitivas e previsíveis. Então, o que a inteligência artificial oferece para a gente é a capacidade de que sejamos menos máquinas, repetitivos e previsíveis, e mais humanos, criativos, agentes estratégicos, capazes de pegar e transcender, usando a inteligência artificial para aumentar a nossa capacidade de gerar valor. Só que o grande desafio que a gente tem, até vou contar, se me estender aqui um pouquinho antes da pandemia, eu estava dirigindo aqui em São Paulo, ouvindo rádio, a Band News, e eles anunciaram que tinha um feirão de emprego acontecendo em São Paulo. Vejam só, o desemprego estava muito alto, continua alto. Então, o que acontece nesse feirão de emprego? As empresas vão lá, colocam estandes, as pessoas vão lá e tentam arrumar uma vaga. E eu não sabia, que eu morei muito tempo fora do Brasil, mas a Atento é uma das maiores empregadoras do Brasil. Trabalha com telemarketing. Tem acho que mais de 100 mil funcionários, é muita gente. Eles tinham 1.200 vagas disponíveis lá. Conseguiram contratar 8 pessoas. O Grupo Pão de Açúcar tinha 2.000 vagas disponíveis. Conseguiram contratar 32 pessoas. Tinha quase 2.000 vagas de caixa de supermercado. Só conseguiram preencher metade delas. Aí eu falo, olha essa realidade que está tomando forma, onde o ser humano precisa ser mais humano, mais capacitado, operar num nível superior. A gente não tem nem gente preparada para ser caixa de supermercado para suprir essa necessidade. Então tem um enorme desafio para a gente de integrar essas pessoas, prepará-las no nível básico para chegar na hora que elas vão se integrar nessa nova realidade. Ou seja, a sociedade tem que se envolver nesse processo. O que a tecnologia ajuda demais é que ela consegue escalar a educação. Você consegue criar sistemas que alcançam mais e mais pessoas com custo extremamente baixo. Você pode, com inteligência artificial, criar um mentor extraordinário que vai se adaptar ao seu ritmo de aprendizado, com o seu estilo de aprendizado, vai poder ensinar qualquer tipo de habilidade. Então, a gente tem que começar a se envolver com isso. Não podemos esperar que o governo vá resolver, mas a sociedade, a indústria, precisa se envolver em capacitar as pessoas que vão se integrar nessa nova realidade, e também vão ser os consumidores que vão continuar fazendo a roda girar. Porque se pega e coloca as pessoas à margem, não existe mercado de consumo que sustente essa nossa criação de valor. Então tem essa necessidade de envolvimento não só da indústria, do comércio, mas da sociedade, as pessoas, para poder se engajar em capacitar essa força de trabalho para a realidade que está tomando forma, e não vai tomar forma, na verdade, vai continuar se transformando. Precisamos preparar as pessoas para serem esses agentes de transformação em transformação que vão se adequar a essa nova realidade. Você sabe coisa interessante, Gui? Boa parte do nosso público aqui, né, não trabalham necessariamente na indústria da mobilidade, né? Na verdade, são clientes de mobilidade de diversos perfis diferentes, né? E, por conseguinte, estão empregados em diversas atividades no mercado, né? Em outros setores, inclusive. Eu tenho certeza que eles estão assim maravilhados, né, com as dicas, os spoilers que vocês estão dando para eles, né? Eu vou até fazer mais uma pergunta aqui para você, pegando uma carona, né, nessa anterior, que vai ser dirigida exatamente para eles, né? Para o nosso público, a nossa porção B2C do nosso público aqui, né? Já virou uma tradição aqui no nosso programa, né, que o entrevistado, na última pergunta, a gente sempre estimula que ele deixe um legado aqui com sugestões, pelo menos 3, que na visão dele
podem ajudar esses profissionais a serem mais bem-sucedidos, né? Então, aqui no teu caso, quais seriam as dicas que você daria para essas pessoas, né, serem bem-sucedidas nesse mundo totalmente transformado que você está apresentando aqui, com mudanças cada vez mais radicais e aceleradas? O que você fala para essa turma? Olha, a primeira dica que eu daria, Ricardo, é a seguinte. É uma frase que eu gosto muito de repetir, que hoje nós somos bombardeados por informação. Muita informação o tempo todo. E a qualidade, ela é extremamente variável. Eu gosto de dizer que informação que não gera transformação é apenas entretenimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é o seguinte: absorva essa informação e gere transformação. Aplique na sua vida. Essa é a ideia do Learning Agility, que é fundamental. O que é agilidade de aprendizado? A ideia de você aprender algo e incorporar imediatamente a sua jornada, a sua forma de gerar valor para a sua vida pessoal, profissional, organizacional e tudo mais. Isso é fundamental. Segundo, comece a explorar o que está acontecendo. Seja versado nessas conversas. Não fique ouvindo falar também de inteligência artificial. Vai lá e explora essas ferramentas. Tem um compêndio de ferramentas de inteligência artificial, um site que chama Futurepedia, que faz um mapeamento de todas as ferramentas que estão sendo lançadas. Todo dia tem 20, pelo menos, novas. Nos últimos 2 meses foram mais de 3.000 ferramentas que fazem de tudo. Desde escrever e-mail para você, pensar em modelos de negócio, fazer planejamento de marketing, até resolver problemas de código. Você quer fazer um PowerPoint, você escreve o que entra no PowerPoint, ele vai criar uma apresentação completa para você. Quer fazer um vídeo, quer fazer alguma outra coisa, quer criar imagens para o seu website, para o seu trabalho, está tudo ali. Você tem que encontrar quais são essas ferramentas que podem fazer diferença na sua vida. Aí comece a explorá-la. No caso da inteligência artificial, que está tão relevante, mais do que você saber o que está acontecendo, mais do que ter respostas, é você saber fazer as perguntas certas. Quanto mais sofisticadas, mais relevantes as perguntas, melhor a qualidade do produto final. É o chamado prompt. A pergunta que você faz para a inteligência artificial é o prompt. E tem uma frase que eu acho maravilhosa, que diz o seguinte: não é a inteligência artificial que vai substituir você. É uma pessoa que sabe utilizar a inteligência artificial que vai substituir você. E talvez mais do que isso, ela vai substituir você e mais 15 pessoas. Porque isso pega e empodera a gente demais. Aí a terceira dica que eu daria é que é uma grande ambição minha como futurista, um cara que trabalha explorando, mapeando tendências e sinais fracos ainda que vão tomar forma. Minha grande aspiração, o que eu gostaria de encorajar a todos, é que se transformem também em futuristas. O meu objetivo, minha grande ambição é que eu me torne desnecessário, que as pessoas fiquem tão apaixonadas pelas possibilidades futuras e pela ideia de criar futuros desejáveis. Não só se preparar para o futuro, mas criar visões de futuros desejáveis e depois as ações que vão transformar essas visões em realidade, que é tão fundamental. Porque, segundo as palavras do grande cientista da computação, Alan Kay, é muito mais fácil para a gente criar o futuro do que prevê-lo. Muito bom, Gui. Gui, quero agradecer muito a tua participação, foi fantástico, acho que foi uma das mais fantásticas entrevistas que a gente já fez aqui. Eu tenho certeza que os nossos autoespectadores aprenderam muito contigo e estão saindo daqui hoje com uma visão absolutamente diferenciada desse fantástico mundo novo que está nascendo a partir de agora, daqui para o futuro. Gui, eu aproveito e faço minhas as palavras do Márcio, né? Eu não tenho a menor dúvida de que a gente conseguiu chegar num nível de entrega de conteúdo, de conhecimento aqui muito acima da expectativa. Não tenho dúvida que esse programa aqui vai reverberar muito, as pessoas vão inclusive indicar para amigos e tudo, porque realmente a qualidade, né, do que a gente discutiu aqui, dos temas que a gente destacou, e como sempre, eu sempre falo, né, quer dizer, o melhor da história é a gente terminar, ser obrigado a terminar, né, a gente tem que respeitar a tua agenda também, com aquele gostinho de quero mais. Gente, como eu gosto muito de dizer, parafraseando aí um grande autor de ficção científica e visionário, que é o William Gibson, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Então a gente tem que começar a olhar para essas transformações que já estão ao nosso redor para entender como elas podem mudar nossas vidas.
E, poxa, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês. Espero que a gente possa continuar esses papos, que eu também fiquei com esse gostinho de quero muito mais. Bem, meus amigos autoespectadores, chega aquela hora que a gente tem que encerrar o programa, né? É bom que fica sempre com aquele gostinho de quero mais. Mas eu vou aproveitar para lembrar vocês todos de não deixarem de se inscrever no canal e enviar o seu e-mail com sugestões e críticas. Meus amigos, mais uma vez foi muito bom estar com todos vocês aqui. E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E se gostaram do nosso programa de hoje, deixem aqui o seu like. Abraço a todos vocês e até daqui a 15 dias.